Uma teologia e uma espiritualidade falsificadas são as principais responsáveis pelo agravamento da idolatria. Oi gente, tudo bem com vocês? Eu sou a Bianca do Capceira e estou aqui hoje para mais uma resenha. Hoje eu vim falar desse livreto também, que chama A Origem da Idolatria, do Mauro Meister, não sei como se pronuncia. Bom, mais uma vez você pode estar se perguntando por que é um livro tão pequeno numa resenha. Eu acho que a minha última resenha de livros foi do Ego Transformado, do Timothy Keller, se não me engano. E foi um livro também muito pequeno que eu trouxe aqui, porque ele contém grandes verdades. Então, assim, eu não poderia deixar de trazê-lo. Várias pessoas comentaram que gostaram da resenha, que foram impactadas. E isso me deu mais sede ainda para trazer essa resenha aqui, porque esse é outro livro que eu li recentemente e que mexeu muito comigo, falou muito ao meu coração. Por mais que seja um livro pequeno, é um livro que também deveria estar na cabeceira de todo cristão. Então hoje a gente vai falar um pouquinho mais sobre idolatria. Talvez você pense, por que eu quero ouvir sobre idolatria? Eu sempre cresci na igreja, eu nunca tive contato com ídolos, enfim, nunca me diagnostiquei, vamos dizer, um idólatra, então essa resenha não faz sentido pra mim. Mas de cara eu já quero desmentir algo no seu coração. Todo ser humano é idólatra, infelizmente. E quando você começa a ler esse livro, você percebe que sim, você é um idólatra. E no fundo do seu coração, você adora a algo. A realidade é que todo ser humano foi projetado para adorar a Deus. Nós estamos aqui para glorificar a Deus, para adorá-lo e, enfim, fazê-lo conhecido. Ou seja, todos nós fomos feitos para adoração. E o grande problema da nossa geração é que hoje Deus ficou em segundo plano. Talvez até para você que é um cristão. Quantos cristãos temos hoje que estão na igreja, mas não adoram a Deus? Estão na igreja, mas vivem uma vida dupla, um mau testemunho, ou estão na igreja e não têm relacionamento de fato com Deus? E o grande problema é que se a gente não adora a Deus, nós adoramos outra coisa no lugar de Deus. E qualquer outra coisa que a gente coloque para adorar no lugar de Deus, dá lugar ao diabo. Porque se eu não adoro a Deus, eu adoro ao diabo. Não existe em cima do muro, então eu já quero deixar algo muito claro aqui. Você é um adorador, e se você não adora a Deus, você encontrou outra coisa para colocar no lugar de adoração. Isso é idolatria. E se você adora algo que não é a Deus, você logo está adorando ao diabo. Então isso é algo que nós precisamos entender. Fomos criados para adoração e uma vez que o nosso Deus se corrompeu, lá no Éden, a partir do pecado que entrou no mundo, a gente deu espaço à idolatria. Inclusive, nesse livro, o autor vai falar muito sobre a origem, de fato, da idolatria. E ele fala muito sobre o Éden, como a idolatria entrou no mundo e como foi através desse pecado que Eva abriu brecha e assim Adão também entrou nessa, e contaminou todo o mundo com pecado. Então, de cara, eu sinto te dizer, mas se você não é um idólatra, você em algum momento da sua vida foi. Pode ser que você não seja hoje, pode ser que Deus tenha o lugar correto no seu coração, pode ser que as coisas fúteis e enganosas dessa vida, as vãs filosofias, como Paulo dizia, não estão no seu coração, não tem lugar de Deus no seu coração. Ou pode ser que, por exemplo, um relacionamento não tenha lugar de Deus no seu coração. Talvez você realmente tenha o Senhor como seu centro, mas é muito difícil isso acontecer logo de cara. A gente precisa de realmente uma verdadeira transformação. Como eu disse, apontei aqui coisas que podem estar no seu coração. Idolatria não se fala só de ídolos, coisas materiais, enfim. Talvez um relacionamento, o seu casamento seja o alvo de idolatria. Talvez o seu marido tomou um lugar no seu coração, ou a sua mulher tomou um lugar no seu coração que não deveria ter tomado. Talvez é um filho, talvez são bens materiais, por mais que idolatria não seja só isso, pode ser que a sua casa se tornou um ambiente de idolatria, um lugar em que você quer tudo perfeito e a sua organização é um lugar de idolatria no seu coração, e o dinheiro é a sua idolatria, enfim.
Tantas coisas podem tomar o nosso coração e tantas coisas tomam o nosso coração no mundo em que a gente vive, na geração hedonista que a gente vive, que é muito difícil você ler esse livro e não se identificar como idólatra. Eu, assim que comecei a ler esse livro, falei, meu Deus, quanta idolatria existe dentro de mim. Eu tô fazendo um curso de cura e libertação, e inclusive foi a indicação desse curso a gente ler esse livro e, enfim, se aprofundar nele. E a gente sempre comenta lá que, de fato, nós somos seres idólatras. E, de fato, existe muita idolatria no nosso coração. Existe muito lixo dentro de nós. Assim como eu falei na minha resenha de Ego Transformado, que eu era uma pessoa cheia de mim. Que eu tinha dentro de mim um ego inflado. E eu descobri isso através desse livro. Eu também me descobri uma verdadeira idólatra lendo esse livro. E é pesado, gente. Eu não tô aqui pra apontar o dedo pra você, porque antes desse livro falar com você através dessa resenha, ele teve que falar muito comigo. E eu até pensei se eu traria esses 2 livros aqui no canal, porque de fato são livros que mexeram muito comigo, mas que são assuntos delicados de trazer. Mas eu acredito que toda transformação passa por um processo doloroso. Então nós vamos sim precisar sofrer para crescer. Então, por isso estou trazendo esse livro aqui e você fica totalmente livre para sair dessa resenha se não se identificou, se não quer ouvir a respeito e também não ler o livro. Mas assim, posso dizer que você vai perder muito não lendo esse livro, porque eu aprendi muito com ele. Bom, como eu disse aqui no primeiro capítulo, o autor vai falar sobre o Éden por si só e como a idolatria entrou no mundo através do pecado de Adão e Eva. Aqui nesse livro a gente vai ver que Deus deu ao homem um propósito, ele deu liberdade, ele deu companheira, autoridade, integridade, todos os atributos o Senhor deu ao homem. Então, ele percebeu que Adão estava só, trouxe uma companheira para ele, ele lhe deu liberdade no jardim do Éden para fazer como ele queria, comer de todos os frutos, com exceção de uma lei que ele instituiu naquele lugar, a árvore do conhecimento do bem e do mal. Então a gente vê que o Senhor criou Adão para dominar. Deus fala que debaixo do homem estariam os animais da terra e ele nomearia esses animais, enfim, ele abençoaria ali o jardim e cuidaria do jardim. Então Deus deu um propósito para o homem, mas ele deu somente uma restrição. Eles não poderiam tocar na árvore do conhecimento do bem e do mal. E o que o homem fez? Passou por cima dessa restrição e foi aí que tudo aconteceu. E aí talvez você esteja pensando, eu não preciso estar nessa resenha para entender da história da criação, eu conheço muito bem Gênesis. Talvez esteja pensando, eu não preciso de uma pessoa para me contar de novo a história de Adão e Eva, a gente sabe ela de cor. Mas a realidade que muitos não entendem é que a idolatria nasceu aqui. A idolatria foi um dos primeiros pecados da humanidade. Porque Eva pecou não só por ter dado ouvido à voz do inimigo, mas ela pecou porque ela queria ser como Deus. Quando a serpente vira e fala para ela que aquela árvore tornaria ela conhecedora da verdade, que ela seria como Deus, foi aí que ela resolveu colocar os desejos dela acima de Deus. E aí entrou a idolatria, a adoração do próprio eu. Quando Eva resolve comer do fruto, ela não estava só desobedecendo uma ordenança, ela estava colocando os desejos dela acima do próprio Deus. Ela estava olhando para Deus e falando, Deus, obrigado por tudo que você me deu, eu entendo, mas eu prefiro a minha vontade. Eu entendo que você restringiu isso a nós, falou que a gente não podia, você deu todo o resto, mas eu quero a minha vontade, em primeiro lugar. Eu tô com vontade, eu vou fazer. E, gente, olhe pra geração ao nosso redor e me fala se não é exatamente o que acontece hoje em dia. As pessoas têm ciência do que é certo ou errado. Isso é senso comum. Todo mundo sabe que roubar é errado. Todo mundo sabe que trair é errado. Todo mundo sabe que matar é errado. Isso é muito claro. Mas as pessoas tomam a vontade delas. Por quê? Porque nessa geração é a minha vontade que vale, é o meu bem-estar que vale, é o meu próprio umbigo. Eu não tô olhando pro outro, eu não tô nem aí se eu vou machucar o outro ou se eu tô desrespeitando uma regra ou uma ordenança que eu mal acredito. Porque tudo nessa geração é sobre mim, é para mim, e tudo gira em torno do meu próprio eu. Foi exatamente o que aconteceu ali no Éden, quando Eva e Adão, que entra nessa também, resolveram provar do fruto que sabiam que era proibido, eles estavam olhando para Deus e falando, minha vontade em primeiro lugar. Isso nada mais é do que a idolatria. Eles tiraram
Deus do centro de adoração e colocaram eles mesmos. E aí começou tudo. Percebam, uma idolatria sempre existiu. A gente não vê só um povo idólatra ali na época dos profetas, dos juízes, onde a idolatria reinava. Tudo era para deuses, tudo era sobre deuses, e eram sacrifícios e ofertas para deuses, até os próprios filhos sacrificados, para agradar um Deus com D minúsculo. A gente vê sim esse povo, os israelitas pecando, errando, e Deus lá exortando esse povo, mas a idolatria não nasce ali naquele tempo, não nasce no tempo dos juízes. A idolatria não nasce no tempo de Moisés, não nasce no tempo de Noé, por exemplo, que fala que a terra estava corrompida, né, pelo pecado. A idolatria nasceu no Éden. Então, desde que o mundo é mundo, existe idolatria. E a gente precisa começar entendendo isso para entender a idolatria que existe no nosso coração. Se lá com Adão e Eva, os dois únicos humanos naquela época na Terra, nasceu a idolatria e eles colocaram os desejos acima dos que eram de Deus, dos desejos corretos que o Senhor tinha instituído para eles, imagina só hoje, onde todo mundo o tempo todo tá falando: se você tem vontade, se você se identifica, vai, é isso mesmo, não tem problema. Se você tá com vontade, que mal faz, sabe? O seu desejo, você, o eu. Imagina só, gente, o quanto isso não corrompe a nossa própria vida sem que muitas vezes a gente perceba. Bom, então a serpente induz Adão e Eva com meias verdades. E isso é algo que o autor falou no livro também, que me fez refletir muito, porque é algo que a gente não percebe. Ou talvez a gente nunca parou pra olhar, porque é muito nítido. O inferno, ele nunca vai vir sobre você com uma mentira de cara, assim. Um pecado escancarado, algo, nossa, que é gigante. Não, ele vem com meias verdades. Então, ele vem com sofismas, aquelas mentiras que parecem verdade, que te deixam com uma pulga atrás da orelha. E eu tava até pensando, gente, antes de iniciar esse vídeo, enquanto eu me arrumava, como o mundo hoje deixa realmente uma dúvida em você. Então, uma pulga atrás da orelha o tempo todo. O tempo todo você lê alguma coisa na internet e fica: nossa, será? Será que é assim mesmo? Isso porque se fosse mentira logo de cara, você olharia e falaria: meu Deus, não, isso aqui o povo tá viajando. Mas não, gente, o inferno sempre trabalhou com meias verdades. E o diabo ali, através da serpente, ele vai trabalhando no coração de Eva essas meias verdades, até que leva ela a pecar. E, de fato, desde ali, o coração humano começou a fabricar ídolos. Então, ele começou a produzir seus próprios ídolos, gerar seus próprios ídolos, que podem ser dinheiro, poder, sexo, riquezas, como eu já falei aqui, vários que existem. Mas desde lá, desde as meias verdades em que o inferno implementou no coração ali de Eva, fez ela pecar, o ser humano começou a gerar ídolos. Por isso eu falo, nós somos idólatras. Se nós não adoramos a Deus, nós adoramos a outra coisa. Não tem como, gente. Se você não adora a Deus, não existe: eu não adoro nada, eu não acredito em Deus. Mas até para não acreditar em Deus, você precisa acreditar em algo. Não existe isso. Até um ateu acredita em algo para não acreditar em Deus. Inclusive, tem um vídeo muito bom do Rony sobre um livro que chama Não Tenho Fé Suficiente para Ser Ateu. Eu super indico a resenha para que vocês assistam mesmo e leiam um livro, porque fala muito sobre isso. Mas é exatamente o que acontece com a idolatria. Não tem como você ser uma pessoa que não adora a Deus, mas não adora nada. Você nasceu com esse instinto de adoração. Você nasceu com a adoração dentro de si. Você precisa adorar algo, porque foi o Senhor que nos fez assim. Então, a gente fabrica ídolos o tempo todo pra nos apegar a algo, porque senão é tudo muito fútil. Pra que eu tô aqui? Eu preciso ter um senso de propósito, de justiça, e os ídolos entram nisso. E nós mal percebemos que a idolatria rouba a pureza do nosso relacionamento com Deus. Ela rouba a intimidade com o Senhor, até mesmo a intimidade com o nosso próximo, o relacionamento com o nosso próximo. Ela rouba o nosso propósito, nossa liberdade, a nossa vida e a nossa autoridade. Olha só, tudo que o Senhor tinha dado para Adão e Eva, eles perderam não só através do pecado, que foi o que entrou no mundo, mas também através da idolatria. A partir do momento em que a idolatria, que foi esse pecado que levou eles à queda, eles perderam tudo. Adão, que foi feito para governar, que foi feito para só colher e cuidar do jardim, agora passou a ser governado, e ele precisou começar a trabalhar para ter o sustento. Eles que tinham vida e intimidade, Adão e Eva, todos os dias, ao fim do dia, Deus aparecia e eles tinham um relacionamento sem vergonha um do outro, sem roupas, realmente totalmente desnudos diante de Deus e diante deles mesmos.
Isso acaba a partir do momento que o pecado entra no mundo, a partir do momento que a idolatria entra no mundo também. Então eles olham um pro outro e ficam com vergonha de si mesmos. O relacionamento teve uma ruptura. O relacionamento com Deus teve uma ruptura, eles se escondem de Deus. E tudo aquilo que eles tinham, autoridade, vida, poder, eles perdem através do pecado. E é o que continua acontecendo hoje em dia através da idolatria. Nós perdemos relacionamento com Deus, nós perdemos relacionamento com o nosso próximo, nós perdemos autoridade, nós perdemos intimidade, pureza, através desse pecado que continua atuando dentro de nós. E algo que o autor falou aqui que me marcou muito é que aqui então nasce os cultos ao medo e à natureza. Agora a gente começa a ver um homem que não tem mais ao que se apegar. Aparentemente, por mais que Deus continuasse ali, a gente começa a ver uma geração de homens totalmente idólatras e apegado aos astros, à natureza. Então agora o sol passa a ser um deus, a lua passa a ser um deus e existem deuses da água, do ar, não sei, gente, eu sou péssimo com isso. Mas a idolatria e deuses começa a surgir muito forte. O homem, como eu disse, que antes foi criado para dominar, ele passa a ser dominado pelos animais. Ele passa a ser um escravo, ele começa a ter medo daquilo que era para governar. E olha como a distorção foi gigante, gente, ali no Éden. Adão, ele convivia com os animais livremente, na verdade, ele nomeou esses animais, ele tinha domínio e poder contra eles. E agora ele passa a ter medo. Ele passa a ter medo de Deus, ele passa a ter medo da natureza, dos animais que o Senhor colocou diante dele para ele dominar, e ele passa a ser dominado. E aqui começa a surgir a idolatria de uma forma como nunca vista. É aquela idolatria que a gente vê nos profetas ali durante a Bíblia, nos juízes principalmente, né? Então a idolatria que a gente vê em Reis, em Crônicas, onde tudo era para adoração desses deuses. E a gente entrega o filho ali para esse Deus, porque Deus com D minúsculo, porque a gente precisa entregar um sacrifício, uma oferenda. E a gente vê ali os profetas de Baal, né, na história de Elias, se cortando e se humilhando, gente, fazendo de tudo para que aquele Deus os ouvisse. E onde começou tudo isso? Nessa geração? Não, tudo isso começou no Éden. Nós também vamos aprender aqui no livro que a idolatria nada mais é do que a adoração de si mesmo. O nosso amor a Deus é inconsistente, porque a gente ama mais a nós mesmos. Como eu disse no começo, se você não é idólatra, se você não se identifica idólatra, você começa a se identificar, ainda que você viva na igreja, ainda que você tenha nascido na igreja, ainda que você esteja nesse ambiente, porque você percebe o quanto você ama a si mesmo. O autor aqui até fala sobre como, quando a gente tira uma selfie, qual é a primeira pessoa que a gente vai olhar? Nosso amigo, nosso marido, nossa família? Não, gente, a gente olha pra nós mesmos. E esse só é um reflexo da nossa alma, né? Esse só é um reflexo da nossa natureza caída. Então, nós amamos sim a nós mesmos, mais que tudo. E isso não é só egocentrismo, é algo que tá muito marcado dentro de nós e nós mal percebemos. Então, o nosso amor a Deus, ele passa a ser inconsistente. Não é de todo o coração. É até aqui, Deus, até aqui você pode mexer, daqui pra cá pode deixar que eu resolvo, pode deixar que é comigo. Porque eu amo mais a eu mesma. É aquele momento em que a gente olha para uma situação difícil, luta com as nossas próprias forças até que aí sim nós deixamos Deus entrar. Ou é aquele momento em que nós ouvimos um não de Deus, nós passamos por uma prova e acabamos perdendo aos olhos humanos e a gente não consegue confiar em Deus, porque eu prefiro muito mais confiar no meu próprio eu. E isso nada mais é do que idolatria. E aí talvez você esteja me olhando com uma cara assustada do outro lado da tela e pensando, tudo bem, mas como eu saio disso? E, gente, só a graça de Deus pode nos libertar desse ciclo. Pra gente destronar um ídolo, o autor fala que só é possível colocando outro no lugar, substituindo o falso pelo verdadeiro. Eu disse no começo, nós somos criados para adoração. E nós só conseguimos tirar os ídolos que estão enraizados em nós quando nós colocamos o Senhor nesse lugar. Porque, gente, nós não nascemos para adorar a nada senão ao Senhor. Mas através do pecado, através do hedonismo, do egocentrismo, nós colocamos a nós mesmos, as pessoas, as coisas, a vida no lugar de Deus. E só é possível destronar esse ídolo com graça e com o próprio Senhor. E quem vai trabalhar em nós, fazer essa obra que não é fácil, não é rápido, não é de um dia para o outro, é o próprio Deus, através do Espírito Santo. Então a gente só consegue através do Espírito Santo, porque por nós mesmos nós não vamos conseguir tirar um ídolo e colocar o Senhor no lugar.
Isso só se dá através de obediência e de um amor genuíno, aquele que nós deveríamos colocar em primeiro lugar, acima de todas as coisas. Aqui, inclusive, o autor cita João Calvino, que fala que o coração humano é uma fábrica de ídolos. E, de fato, se o nosso coração é uma fábrica de ídolos, nós só podemos colocar outra verdade no lugar, para substituir, de fato, a mentira que nós enraizamos dentro de nós, que é o próprio Deus. O autor nesse livro também vai abordar que toda pessoa, mesmo que negue a Deus, ela tem a sua própria teologia, a sua própria ética e espiritualidade. Ainda que você se diga um ateu, como eu já falei, você tem sim sua própria teologia, você tem sim sua própria ética, sua própria espiritualidade. O problema é que, sem a verdade revelada, quando a gente tira Deus desse lugar, tudo isso é corrompido. E aí entram os ídolos errados no nosso coração. Então, sim, nós temos a nossa própria teologia, mas se a verdade não está nela, se o Senhor não está nela, infelizmente nós vamos ser corrompidos. Assim, através dessa teologia corrompida, o homem vai cultuar a outros deuses, inclusive o próprio eu, como a gente já citou aqui. E ele vai viver uma ética distorcida. E como eu já falei várias vezes aqui, mesmo dentro da igreja, Satanás continua atuando nessa área. Ele continua distorcendo e minando a nossa verdade, que é a palavra de Deus. Então, como eu disse, nessa geração é muito fácil você ficar em dúvida, porque existem muitas meias-verdades. Existem muitas pessoas que têm suas próprias filosofias, existem muitas opiniões alheias na internet, então você entra na internet, na rede social, e você já fica em dúvida de algo que talvez é uma coisa que você ouviu desde pequeno. Não porque é uma mentira logo de cara, mas porque é uma meia-verdade, é uma ética distorcida que vai levar à idolatria. Então, como a gente viu, o coração humano é uma fábrica de ídolos. É muito fácil para nós criarmos um ídolo e se apoiar nele, porque o tempo todo a gente tem insumo para isso. E a única forma de nós vencermos a idolatria, como eu disse, é colocando Deus no lugar. É de fato permanecer na verdadeira teologia, que vai gerar uma verdadeira espiritualidade e ética, que é moldada pela palavra de Deus. Então, para a gente realmente ser liberto disso, nós precisamos de uma verdadeira teologia, que vai gerar essa espiritualidade dentro de nós, essa ética correta. E tudo isso só se dá através da palavra de Deus. É por isso que a gente sempre fala, é por isso que nós incentivamos sim muitas leituras aqui nesse canal. Mas a primordial, a essencial, a maior delas é a leitura da palavra. Porque sem a Bíblia nós não somos nada. Se todos os dias lendo a Bíblia, se todos os dias estando em relacionamento com Deus, fazendo nosso devocional e, enfim, crescendo em Deus, nós temos dificuldades e nós somos bombardeados de todos os lados, imagina se nós não tivermos a verdade firmada no nosso coração. E a Bíblia, ela não serve, gente, para nós sairmos refutando as pessoas. Não somente, é óbvio que vão ter momentos em que nós podemos sim usar a Bíblia, mas ela foi feita principalmente para nós refutarmos os pensamentos do nosso próprio coração, do nosso próprio eu, da nossa própria carne. A Bíblia fala que o coração do homem é enganoso, e como é fácil se enganar e se perder nessa geração cheia de idolatria. Nós precisamos ser cheios da palavra, porque só através da palavra nós vamos conseguir ter uma verdadeira teologia, uma verdadeira espiritualidade que vai nos blindar desses pecados, principalmente da idolatria. E por fim, no último capítulo, o autor vai falar sobre a loucura da idolatria. E ele vai pegar o texto lá de Isaías 44, de 14 a 20. Eu vou ler com vocês porque esse ponto é um ponto assim que também me deixou chocada, por mais que eu já tenha lido essa passagem muitas vezes. Mas quando você vê sob a perspectiva da idolatria, de fato, você percebe o quão maluco é viver dessa forma. Então vamos lá, é longo, mas acelera aí. Um homem corta cedros ou pega um cipreste ou um carvalho. Assim escolhe dentre as árvores do bosque. Planta um pinheiro e a chuva o faz crescer. Isso serve para o homem queimar. Toma uma parte da madeira e com ela se aquece. Acende um fogo e assa o pão. Também faz um deus e se prostra diante dele. Fabrica uma imagem de escultura e se ajoelha diante dela. Ele queima a metade do fogo e com isso prepara a carne para comer. Faz um assado e dele se farta. Depois se aquece e diz: já me aqueci, já experimentei o fogo. Então, com o resto, faz um deus para si mesmo, uma imagem de escultura. Ajoelha-se diante dela, prostra-se e dirige-lhe a sua súplica. Livra-me, porque tu és o meu Deus.
Nada sabem nem entendem, porque seus olhos foram fechados para que não vejam e o coração para que não entendam. Nenhum deles pensa, não tem conhecimento nem entendimento para dizer: queimei metade no fogo e assei pão sobre as suas brasas, fiz um assado e dele comi. E faria eu do resto uma abominação? Eu me ajoelharei diante do pedaço de uma árvore? Ele se alimenta de cinza. O seu coração enganado o desviou de maneira que não pode livrar a sua alma, nem dizer: não é mentira isto que está na minha mão direita? Eu não preciso falar muito, eu acho que com essa leitura dá para perceber a loucura de fato que é servir a um Deus. E aqui o autor fala de um Deus físico, né? Ele fala de um homem que pega madeira e com essa madeira se aquece e faz um assado, mas também transforma dela o seu próprio Deus, com D minúsculo, importante falar. E ele fala que esse tipo de pessoa que é idólatra nada sabe, nada entende, porque os olhos foram fechados para que eles não vejam. Quem fecha esses olhos, né? Nós já sabemos. Mas, gente, quanta idolatria há dentro de nós que nós mal percebemos, e essas são as mais difíceis de identificar. De cara, quando a gente entra na casa de uma pessoa idólatra, que tem muitos santos, imagens, enfim, esculturas, nós já percebemos. Nós já olhamos e falamos: nossa, realmente aqui essa pessoa é idólatra. Mas e a idolatria que existe no nosso coração? E aquela que ninguém vê? E aquela que talvez ninguém percebe? Talvez nem você saiba. Essa é a mais difícil de destronar, porque de fato não dá pra ver. Você sente, você vive, e isso é tão verdade pra você que você mal sabe que é idolatria. É tão óbvio pra você que você é em primeiro lugar que você mal percebe que tudo ao seu redor gira em torno de você. Eu tenho certeza que você já teve a oportunidade de viver perto de uma pessoa totalmente egocêntrica. Acho que todos nós já passamos por isso na vida. E como é insuportável você entrar numa conversa com uma pessoa que só fala dela mesma. Você não tem a oportunidade de falar, você não tem a oportunidade de expressar o que você pensa, porque aquela pessoa vai continuar falando, e pior, falando sobre ela mesma. E é muito fácil de perceber pra quem tá fora. Quando você olha uma pessoa que é totalmente egocêntrica, é totalmente cheia de si. Mas e pra essa pessoa? Será que realmente é fácil, assim, olhar e falar: nossa, eu não deixei fulano falar nessa conversa? Será que é óbvio assim? Ou será que aquilo é tão normal pra ela que ela nem percebe o que tá fazendo? Fica a reflexão, porque de fato existem tantos ídolos no nosso coração, tanta idolatria no nosso coração, que muitas vezes a gente mal percebe que é idólatra. Mas a verdade que esse texto traz é que o homem se pensa livre, ele acha que é livre, mas ele se torna escravo daquilo que adora. É uma loucura a idolatria, porque talvez você se pense livre e você acha que é muito forte diante das situações e diante daquele ídolo, mas na verdade você é um escravo daquilo que adora. E quantas pessoas fortes e cheias de si nós temos nesse mundo, né? Pessoas que olham e falam: não, eu quero ser livre, eu não quero ficar preso a uma religião. Mas essas são as mais escravas de todas. Essas são as que mais são escravizadas, as que mais são presas. E a Bíblia fala que foi para liberdade que Cristo nos libertou, não para vivermos como escravos, mas para vivermos como filhos. Mas o bom disso tudo é que nós temos um Deus que ainda continua esperando o mesmo do princípio. Um homem que creia, confie e obedeça. Um homem que se agarra à palavra e à verdade de Deus. O propósito maior continua sendo adorar a Deus em tudo. Como eu já falei várias vezes, fomos criados para adorar, nós somos imagem e semelhança. E a resposta é muito clara. Para deixar de ser um idólatra e um adorador das coisas e das filosofias desse mundo, nós só precisamos adorar ao Senhor, glorificar ao Senhor, tanto em nossas ações quanto em nossas palavras. O autor termina esse livro, encerra esse livro falando sobre a necessidade de nós sermos verdadeiros, não só naquilo que nós falamos, mas através das nossas atitudes também. Essa é a verdadeira adoração, aquela que mostra com atitudes que o Senhor existe, que de fato nós adoramos a um Deus, que de fato não existe idolatria no nosso coração. E principalmente reconhecendo a soberania de Deus. Ele é soberano. Ele é quem deve ter o lugar de honra na nossa vida, em tudo que nós fazemos, em tudo que nós somos. Eu sempre uso um exemplo que realmente é muito difícil pra mim, é muito valioso pra mim, por exemplo, essa estante de livros. Mas, gente, essa estante de livros ela não pode ser mais importante do que Deus na minha vida.
a leitura, enfim, o canal, um relacionamento não pode ser mais importante do que o Senhor. Até os meus filhos, meus futuros filhos não poderão ser mais importantes que o Senhor. A igreja, a reputação, a liderança não pode ser mais importante que o Senhor, ainda que essas coisas sejam de fato valiosas, ainda que essas coisas sejam plausíveis. Elas não podem tomar o lugar do Senhor. Então, é muito fácil, gente, encontrar idolatria no nosso coração. Por exemplo, quanto vale a sua estante de livros? Vale mais que Deus? Porque e se ele pedisse pra você entregar tudo, jogar tudo fora? Como você reagiria? Será que a gente relutaria? Será que a gente entregaria de primeiro? Ou será que a gente nem daria ouvidos à voz do Senhor? Não estou falando que é o que o Senhor está pedindo, mas estou falando que no básico, perto de nós conseguimos perceber que nós somos sim muito idólatras. E que Deus ele tá em segundo, terceiro, quarto plano da nossa vida. Em resumo, para nós encerrarmos, a idolatria nada mais é do que substituir o Senhor por nós mesmos. Nós somos o centro, nós somos tudo. E o Senhor fica em segundo plano. A gente só consegue combater isso com graça e substituindo o nosso próprio eu, os nossos próprios ídolos pelo Senhor, que é quem nós deveríamos adorar desde o princípio. E só através disso, através dessa substituição, dessa entregar os nossos ídolos aos pés do Senhor, nós vamos conseguir viver o propósito para o qual nós somos criados, que é glorificar ao Senhor em tudo. Gente, nós não fomos criados por acaso, nós não fomos criados para ter uma vida boa, nós não fomos criados para ser algo, nós somos criados para glorificar a Deus. O que vem disso, o que Deus nos dá, é graça, é tudo presente, dádiva do céu. Mas nós fomos criados com um único propósito, glorificar a Deus com as nossas ações, com as nossas palavras, com a nossa própria vida. E quando nós colocamos algo no lugar de Deus, nós só glorificamos a nós mesmos. De nada vale para o Senhor a performance, de nada vale o tanto que eu estudo, o tanto que eu sou, o tanto que eu me dedico, se não está glorificando ao Senhor. Então que isso possa ficar marcado de fato no nosso coração. E que através desse vídeo, que pode ter sido sim uma paulada, você possa realmente olhar para dentro de si e começar a identificar os ídolos que você levantou no seu coração. Porque eu tenho certeza que eles existem. Assim como eu, que nasci na igreja e não sou melhor que você, que se converteu talvez há um ano, e muito menos a você que, enfim, acabou de se converter. Não sou melhor que você, não sou pior, estamos todos no mesmo caminho de aperfeiçoamento. Mas assim como eu, que achava que, nossa, nunca poderia ser possível ser uma pessoa idólatra, porque eu não nasci num ambiente de idolatria, eu nasci num ambiente de exaltação ao Senhor. Eu percebi muitos ídolos, porque de fato, quando a gente começa a olhar para o nosso interior, sem que as escamas estejam nos nossos olhos, através da visão que o Senhor tem para nós, e óbvio, o Senhor não tem um dedo que aponta para nós, mas Ele tem realmente graça para que nós consigamos enxergar aquilo que a gente não consegue ver aos olhos naturais. Eu percebi que, de fato, eu tenho muita coisa no lugar de Deus. E como eu disse, não se martirize, não se coloque num lugar que é impossível, num lugar de perfeição. Porque é uma caminhada, é uma jornada. Não vai ser do dia pra noite que esses ídolos vão ser destronados da nossa vida. Claro, Deus pode fazer? Pode. Quem sou eu pra falar o que Deus pode ou não fazer? Mas a maior parte das vezes vai necessitar de uma verdadeira renovação de mente, né? Uma verdadeira renovação no nosso interior. Isso não vem da noite pro dia. Tirar um ídolo do lugar, destruir esse ídolo não vem da noite pro dia. Não é fácil, não é simples. Porque a idolatria tá mais relacionada às nossas crenças do que a gente imagina. Ela é muito mais relacionada ao que eu penso, ao que eu sei, ao que eu acho que eu sou, do que nós imaginamos. Não vai ser fácil, gente. Tem muito a ver com identidade. E nunca vai ser fácil esse caminho de transformação. Vai ser doloroso, vai ser penoso, mas o Senhor nos capacita e nos ajuda. Ele tá aqui com a gente para nos ajudar a vencer. Bom, é isso. Eu espero muito que vocês tenham gostado da resenha. Espero que tenha falado ao seu coração. Comenta aqui embaixo se você já leu esse livro, o que você achou da resenha. Enfim, vamos seguindo nessa jornada, nos aperfeiçoando e descobrindo que nós somos menos crentes do que achávamos que nós éramos. Gente, realmente, eu tenho descoberto nesse ano que eu era muito menos crente, que eu sou, na verdade, né? Muito menos crente do que eu mesmo imaginava. Só que a gente não pode pegar isso, jogar num cantinho, debaixo dos tapetes e fingir que nada tá acontecendo. A gente tem que melhorar. E muito menos pegar isso, ficar numa autocomiseração e, meu Deus, por onde eu começo? Porque é só a graça de Deus. Mas amém, espero muito que tenha falado com você. Comenta aqui embaixo o que você achou, curte, manda pros seus amigos.
Nos siga no Instagram também, tá tudo aqui embaixo, e eu espero você na próxima resenha. A origem da idolatria é digna da sua cabeceira? Da minha, como eu disse, é, e deveria ser da cabeceira de qualquer cristão. Fica a dica, um beijo, tchau e até os próximos vídeos.